A novela da coleta do lixo em Ribeirão ganhou mais um capítulo. A empresa vencedora da licitação quer levar todos os resíduos para o aterro da cidade mineira de Frutal, a quase 200 quilômetros de distância. Enquanto isso, o município segue com contrato emergencial. A história parecia ter sido encerrada. A Prefeitura de Ribeirão já tinha homologado no fim do mês de março um consórcio de 3 empresas como responsável pelos serviços de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos na cidade. O valor do contrato era de R$80 milhões por ano. Só que ao receber o plano de trabalho apresentado pela empresa, o executivo identificou que ele era completamente diferente do que tinha sido proposto. A ideia do consórcio é levar o lixo recolhido aqui para ser aterrado em Frutal, em Minas Gerais. Isso foi feito para não dar certo. Não se coloca a 200 quilômetros um aterro sanitário do ponto de geração. Pior ainda, imagine você que somente houvesse essa possibilidade. Teria que ter um programa maciço de reuso, enorme de reciclagem, uma política ambiental municipal que pudesse envolver a sociedade e, com isso, pequena parte desse rejeito, já é um rejeito, seria para o aterro sanitário. Nada disso ocorreu. A distância de Ribeirão Preto até o aterro sanitário que vai receber o lixo em Frutal é de 198 quilômetros. A Prefeitura calculou que apenas o custo do pedágio para um caminhão de 7 eixos é de R$ 298 por viagem, ida e volta. Só que esse valor sequer foi considerado pelo consórcio na planilha de custos. O parecer técnico do Executivo considerou que isso descaracteriza por completo a proposta da empresa. E tem mais problema. O consórcio calculou que 10 caminhões trabalhando em 2 turnos dariam conta de transportar quase 900 toneladas de lixo. Mas o executivo apontou que a demanda é de, na verdade, 22 veículos, mais do que o dobro do que foi disponibilizado. A administração considerou que o plano de trabalho é inexequível. Traduzindo, não tem condições de ser colocado em prática. O técnico responsável recusou a proposta. Se a própria Prefeitura de Ribeirão Preto acha inadequado, e tem que achar mesmo, porque é inadequado, o que essa empresa está fazendo aí para ser chamada para esse contrato? É muito estranho tudo isso, acho que é muito esquisito. Esse local é inviável por vários motivos, pela distância, pela inviabilidade ambiental, por Ribeirão Preto não ter nenhuma política de reciclagem, de reuso, de redução, nada. Está errado desde o início. A notícia caiu como uma bomba em Frutal. A Câmara alega que sequer ficou sabendo da autorização do aterro e teme pelos riscos. O que nos chama a atenção e nos deixa indignados, assim como a população, a forma que foi feita. Não teve uma audiência pública, nós não fomos comunicados anteriormente, a população não foi ouvida, o Ministério Público do Meio Ambiente não foi ouvido, então isso cria suspeita. Quando você fala de uma cidade de 60 mil habitantes, receber o lixo de uma cidade de, se não me engano, 700 mil habitantes, você fica muito preocupado e eu dou razão, porque existem aqui os lençóis freáticos que deságua no Ribeirão Frutal, que é onde acontece o abastecimento de água da população. O Ribeirão Frutal recebe água de diversos lençóis freáticos, até próximos a esse local, responsável pelo abastecimento da nossa água potável, né? Hoje, nem mesmo a própria Prefeitura aterra o lixo no município. Os vereadores propuseram uma reunião para tentar reverter o caso. A própria Prefeitura de Frutal não deposita o lixo dela em Frutal, deposita em Barretos. E acontece que esse governo que aí está, esse prefeito que aí está, ele fechou o aterro sanitário. Nós tínhamos aqui um aterro sanitário que recebia o lixo Frutal. Esse prefeito conseguiu fechar esse aterro, não sabe por que até hoje. Ele enfrenta um processo do Ministério Público por isso, está multada a Prefeitura de Frutal por isso. Então, se nós, hoje, a pergunta que a população mais se faz às vezes hoje é a seguinte: se nós não conseguirmos cuidar do nosso lixo, depositar o nosso lixo aqui, como é que nós vamos receber um lixo 10 vezes maior que o nosso? Essa já era a segunda colocada da licitação. Enquanto a história não tem uma definição, Ribeirão mantém o serviço através de contrato emergencial, que já foi prorrogado 9 vezes e não inclui nem mesmo a coleta seletiva de resíduos. É inconcebível, do ponto de vista técnico e social, Ribeirão Preto não ter uma solução adequada para os resíduos sólidos. A redução adequada persiste em
em reduzir a quantidade de rejeito e resíduo, portanto, não há necessidade de gerar tanto. Segundo, para o incentivo ao reuso de muitos desses materiais, fundamental, terceiro passo, que é a reciclagem. Está completamente abandonada. É proibido você levar para aterro sanitário sem antes ter uma triagem de reuso e reciclagem. Ribeirão não tem. Vou jogar material no aterro sanitário, sendo que não precisaria. Pelo menos metade desse material pode ficar em Ribeirão Preto sem grandes revoluções. Se eu quiser fazer uma revoluçãozinha, jogo isso uma porcentagem ainda menor. Portanto, é um pouco estarrecedor. A gente ainda hoje está patinando na mesma questão. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. O executivo de Frutal, em Minas Gerais, informou que o aterro em questão é particular e que a empresa responsável cumpriu todas as exigências para ter o direito de receber as licenças ambientais de funcionamento. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou em nota que o consórcio foi notificado e tem até quinta-feira para se manifestar. Só então a administração poderá definir os próximos passos do processo. A empresa vencedora da licitação garantiu que apresentou a proposta mais vantajosa à administração, inclusive com economia aos cofres públicos, e que cumpriu todas as exigências. Explicou que tentou destinar os resíduos ao aterro de Guatapará, hoje administrado pela atual empresa que gere o serviço em Ribeirão. Por essa empresa teria alegado que não poderia receber o lixo por ter sido parte interessada na disputa. Finalizou dizendo que, para garantir a execução do contrato, encontrou em Frutal, Minas Gerais, uma área própria do consórcio para fazer esse descarte. Já a atual empresa prestadora do serviço informou que o pregão da Prefeitura exigia que fosse apresentado um local de destinação já na fase de elaboração de propostas, o que só teria sido procurada pelo consórcio no mês passado, 11 meses depois desta etapa. Como também não recebeu qualquer outra consulta antes da licitação, a empresa participou do pregão e, por isso, negou o pedido do consórcio por questões éticas. Disse ainda que o consórcio tentou autorização na Justiça, o que também foi negado. Vamos seguir falando sobre esse assunto agora no nosso núcleo de jornalismo com o Dr. Gustavo Bugalho, advogado. Doutor, levar o lixo de Ribeirão Preto para outro estado e uma cidade que fica a 200 quilômetros de distância, dá para dizer que essa proposta é um tanto quanto absurda, né? Uma ótima tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Mais do que absurda, no meu ver, a princípio, é totalmente inexequível. Praticamente você pagar, né, para executar o serviço. Empresa nenhuma faz isso. A empresa, ela tem que trabalhar de maneira que ela tenha um lucro, né? E que, através disso, tenha certeza de que vai conseguir completar o contrato aí que, porventura, seja assinado. E chama a atenção, né, doutor, porque o plano de trabalho que foi apresentado pela vencedora da licitação sequer considerava o gasto aí com o pedágio para o deslocamento desses caminhões. Como é que o senhor avalia isso? Olha, se a proposta sequer considerava esses gastos, para começar, a proposta ela deveria ter sido desclassificada, porque obrigatoriamente toda proposta deve observar, né, deve prever todo tipo de despesa necessária, né, e despesa que vai ocorrer ao longo do contrato. E não é uma despesa pequena, são 200 quilômetros, diversos caminhões por dia, inclusive pedágio, que vai encarecer e tornar aí esse contrato praticamente impossível de se executar. Nós estamos falando, doutor, de 900 toneladas de lixo despejadas numa cidade que é 10 vezes menor do que Ribeirão Preto. A população de Frutal tem, claro, motivos de sobra para não querer esse aterro por lá, né? Com certeza. Aliás, a população foi praticamente o marido traído, né? O último a saber. Deveria ter havido aí uma análise com a população, ainda que não tenha sido obrigatório por lei, mas é de bom tom que o poder público, na hora de tomar uma decisão de dar uma licença, ainda que simplificada por uma situação tão desgastante para a população, que a consulte primeiro, né? Esse aterro ele foi adquirido recentemente, a licença foi dada aí a toque de caixa
e a população é quem vai sofrer a consequência do excesso de veículos, da questão ambiental e tudo mais. Doutor, em meio a toda essa confusão, a cidade de Ribeirão continua com um contrato emergencial que deve ser prorrogado aí pela 10ª vez, mas que não contempla serviços básicos como a coleta seletiva, quanto que isso é prejudicial para o município. Bom, primeiro que um emergencial repetido 9 vezes deixou de ser emergencial há muito tempo, né? E além disso, né, o Plano Nacional de Resíduos, ele obriga que a coleta ela também englobe a coleta seletiva. A população, com isso, deixa de dar uma destinação ambientalmente adequada para bens que poderiam ser reaproveitados de alguma maneira ou reciclados, e não só profissionais que vivem dessa profissão, né, de reciclagem, os famosos catadores, eles também acabam se prejudicando porque não tem como exercer seu trabalho a contento. Doutor, na hipótese desse contrato emergencial, como o senhor disse, já está quase se tornando um contrato fixo, tiver que ser prorrogado mais uma vez, no mínimo o que se espera é que ele abranja a coleta de Ribeirão Preto como um todo, né? Com certeza. A gente observa que existe um princípio que é o princípio da eficiência nos contratos e nos atos da administração pública. A partir do momento em que se tem um contrato que engloba pela metade aquilo que deve ser englobado, a gente está numa situação, numa famosa sinuca de bico. Portanto, o contrato, sim, se for novamente assinado, ele deve contemplar aí todas as modalidades e também as despesas corretas para o seu regular exercício. Advogado Gustavo Bugalho, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, doutor. Eu que agradeço, estou à disposição. Até mais. Até mais.